Ela deixou sua garotinha com o avô apenas por uma tarde. Quando a menina contou o que ele fez com ela, a mãe ficou horrorizada e acionou a polícia imediatamente. Era uma tarde nublada e o vento soprava levemente enquanto Camila e a filhinha Sofia caminhavam de mãos dadas em direção à casa de seu Antônio. A menina olhava curiosa para os portões de ferro que cercavam a propriedade. A mãe, percebendo a apreensão dela, decidiu iniciar uma conversa para tranquilizá-la. Sofia, querida, eu só vou te deixar com o vovô Antônio por algumas horas, tá bom? Eu preciso resolver algumas coisas de trabalho e logo estarei de volta. Tudo bem, mamãe, mas é que eu nunca fiquei com o vovô antes, falou a garotinha cabisbaixa. Eu sei, meu amor, mas lembra que eu te contei que ele é o pai do papai? Mesmo que a gente não conviva muito com ele, desde que o papai faleceu, ele ainda é nossa família, a única família que temos, explicou a mulher. Sofia olhou para ela e acenou com a cabeça, tentando demonstrar coragem diante da nova experiência. Ótimo, meu amor, eu tenho certeza de que vocês vão se dar bem. Aproveite para conhecê-lo melhor e aprender um pouco mais sobre o papai. E lembre-se, estarei sempre a uma ligação de distância, se precisar de alguma coisa, afirmou Camila, acariciando os cabelos da filha. Tá bom, mamãe. Com um sorriso no rosto, ela abraçou a pequenina, beijou sua testa e tocou a campainha da casa do sogro. Quando ele abriu a porta, Camila até ficou um pouco surpresa com a aparência surrada e a cara fechada dele, mesmo que ele tentasse esboçar um sorriso tímido. E olhando fixamente para a neta, ele disse: Olá, Sofia. Estava ansioso para passar um tempo com você. Vamos nos divertir bastante hoje, prometo. A menininha sorriu timidamente e se despediu da mãe, entrando na casa do avô. Camila acenou para a filha, tentando disfarçar sua preocupação, e foi se afastando, indo de volta até o carro. Mas seu coração estava apertado, pois nunca tinha se separado dela um só minuto sequer. A jovem mãe era uma mulher forte e determinada de 30 anos, com uma história de vida repleta de desafios e superações. Tendo crescido em um orfanato, ela sempre valorizou a importância da família e acreditava no poder do amor para transformar vidas. A moça enfrentou dificuldades financeiras o tempo todo, trabalhando de bico em bico para se sustentar. Aos 24 anos, conheceu Rodrigo, um jovem mecânico dedicado e carinhoso. Os dois se apaixonaram perdidamente e em pouco tempo estavam casados e esperando sua primeira filha, Sofia. Porém, a vida de Camila daria uma reviravolta quando, poucos meses após o nascimento da bebezinha, seu marido morreu tragicamente em um acidente com um dos carros na oficina onde trabalhava. Mesmo recebendo uma indenização pelo acidente, o dinheiro não foi suficiente para garantir o sustento da mãe e da filhinha a longo prazo. Desde então, a jovem se dedicou integralmente à criação e educação de Sofia, desempenhando o papel de mãe e pai ao mesmo tempo. O tempo passou e as duas formaram uma dupla inseparável, enfrentando os desafios da vida juntas e se apoiando mutuamente. A tragédia fortaleceu ainda mais o vínculo entre mãe e filha, as tornando verdadeiras melhores amigas. Seu Antônio, pai de Rodrigo, era um homem solitário e enigmático, que vivia nos arredores da cidade em uma casa rodeada por um enorme jardim. Após o falecimento do filho, ele se isolou ainda mais, evitando contato com a nora e a neta. Nos primeiros anos após a morte do rapaz, Camila tentou manter contato com o sogro, mas as tentativas de aproximação pareciam sempre esbarrar na dor e no luto que ambos compartilhavam. Por isso, com o tempo, as visitas se tornaram cada vez mais raras, até que a conexão entre as duas famílias praticamente se perdeu. Sofia cresceu ouvindo histórias sobre o pai e, mesmo sem conhecê-lo, sentia um carinho profundo por sua memória. Porém, a figura do avô paterno sempre foi um mistério para a menina. As poucas lembranças que tinha dele era de um homem de aparência séria e distante, que parecia esconder algum segredo em sua casa misteriosa. Então, ele não era a primeira opção da mulher para cuidar de sua garotinha. A jovem não estava muito confortável em deixar sua filha com ele,
mas ela precisava urgentemente procurar emprego e havia conseguido finalmente uma entrevista para um trabalho fixo de garçonete. Como não tinha com quem deixá-la, teve que aceitar que o avô era a única opção para cuidar dela por algumas horas. E assim foi. Já na casa do senhor, assim que Sofia se sentou no sofá, um arrepio percorreu pelo seu corpinho. O ambiente parecia estranho, sombrio e sem vida. As paredes eram de um tom escuro e a iluminação fraca, fazendo com que cada canto parecesse esconder algum segredo. A garotinha, com apenas 6 anos, sentiu medo e se encolheu. Antônio, olhando fixamente para a neta, falou com os olhos arregalados e um sorriso meio forçado. "Não se preocupe, minha querida. Eu sei que a minha casa pode parecer um pouco diferente do que você está acostumada, mas eu prometo que é um lugar cheio de lugares interessantes. Por exemplo, quer conhecer o meu quarto especial?" Falou o homem, pegando a menina pela mão e a levando para o tal quarto. A pequena tentou se esquivar e falou que não, que estava tudo bem ficar ali mesmo. Mas ele continuou a guiando pelo corredor e insistiu com uma voz que soou arrepiante para a pequenina. "Venha, menina, vamos nos divertir um pouquinho." Enquanto isso, Camila seguia apressada pelas ruas da cidade, com o coração apertado por ter deixado sua filhinha com seu avô que nem conhecia direito. A preocupação e a ansiedade eram visíveis em seu rosto, a deixando com uma expressão sombria e inquieta. O dia estava nublado e ventava bastante, fazendo com que as folhas secas voassem pelo chão, criando um cenário que parecia refletir o turbilhão de emoções que a jovem mãe sentia. Ela chegou ao local da entrevista, que era um pequeno restaurante com uma atmosfera aconchegante e convidativa. Respirou fundo, tentando se recompor e se concentrar na importante tarefa à sua frente: impressionar. Porém, a preocupação com Sofia continuava a atormentá-la. Ao entrar no estabelecimento, a moça foi recebida pelo gerente, um homem de meia idade com um sorriso amigável e uma postura profissional. "Bom dia, você deve ser a Camila. Estávamos esperando por você. Por favor, venha comigo", disse ele. A entrevista começou com perguntas sobre suas habilidades e experiências anteriores, mas a pobre mulher estava com dificuldade em se concentrar nas respostas. Suas mãos tremiam levemente e ela tropeçava nas palavras, incapaz de esconder a insegurança que a dominava. Era como se estivesse tendo um pressentimento ruim, e a angústia parecia ter se infiltrado em cada parte do seu ser. O gerente percebeu sua expressão e perguntou: "Parece que você está um pouco nervosa. Está tudo bem?" Ela hesitou antes de responder, não querendo se mostrar fraca ou incapaz, mas sabendo que não podia esconder o que estava sentindo, explicou: "Desculpe, estou um pouco preocupada hoje. Eu deixei a minha filha com o avô pela primeira vez e estou inquieta por não saber como ela está." O homem assentiu com compreensão e ela pôde ver um brilho de empatia em seus olhos. "Eu entendo", afirmou ele. "Ser mãe é uma responsabilidade enorme e é normal sentir preocupação, mas ela deve estar bem. Vamos continuar a entrevista e tentar manter o foco, ok?" A entrevista prosseguiu e Camila fez o possível para se atentar às perguntas e responder de forma clara e assertiva. No entanto, a agitação interna continuava a consumi-la, fazendo com que ela pensasse que iria desperdiçar uma oportunidade importante. Assim que acabou a conversa, a jovem agradeceu ao gerente e saiu do restaurante, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Ela não tinha certeza se havia se saído bem o suficiente para conseguir um emprego. Entretanto, sabia que precisava voltar para sua garotinha com um trabalho garantido. Então, determinada a encontrar um serviço, a mãe passou o resto do dia percorrendo a cidade, distribuindo currículos e procurando oportunidades. O cansaço e o desânimo eram evidentes em cada passo, mas ela não podia se dar ao luxo de desistir. Sua vida era dura mesmo, e a busca incessante por um emprego estável era apenas mais um desafio a ser enfrentado em sua luta diária para sustentar a filha. Os pés doloridos e as olheiras em seu rosto mostravam o quanto aquele dia estava sendo complicado e extenuante. Camila sentia a pressão do tempo passando,
pois sabia que cada minuto longe de Sofia aumentava sua inquietação e a deixava mais ansiosa. À medida que a tarde avançava e as sombras se alongavam, ela começou a perder as esperanças de encontrar um trabalho naquele dia. A coitada tinha enfrentado várias entrevistas e entregue inúmeros currículos, mas nada parecia se concretizar. Sua frustração e o desespero se acumulavam, enquanto pensava em como passaria por mais uma noite de incertezas e preocupações. Por fim, com o sol se pondo e as luzes da cidade começando a acender, a jovem decidiu que era hora de voltar para a casa de seu Antônio e buscar sua menininha. Embora o dia tivesse sido duro e aparentemente infrutífero, ela não podia se permitir abater, pois tinha uma criaturinha que dependia dela. O caminho de volta para a casa do sogro foi longo e tortuoso. Camila sentia o peso da ansiedade e da incerteza aumentar em seus ombros. Era como se soubesse que algo estava errado, como se tivesse um pressentimento mesmo. Ela imaginou as várias possibilidades do que poderia ter acontecido com sua filha durante o dia, alimentando o medo e o desconforto que já a dominavam. Por falar na garotinha, ela e o homem estavam saindo do tal quarto secreto, onde haviam passado a tarde inteira juntos. Ele se inclinou para baixo, olhando discretamente nos olhos de Sofia e falou com um sorriso enigmático. "Esse é o nosso segredinho, tá bom? Não pode contar para ninguém." Nesse momento, a mãe bateu na porta e se esforçou para conter a inquietação e os nervos à flor da pele. Ela estava esperando ansiosamente para ver sua menina novamente e saber como havia sido o tempo em que estavam separadas. Então, o senhor abriu a porta e ela pôde ver a pequenina no fundo da sala pegando sua mochilinha. Algo na atmosfera da casa parecia diferente, e a mulher sentiu uma certa confusão ao perceber que sua filha estava bem, mas não pôde deixar de notar o ar de mistério e conspiração entre os dois, o que a fez ficar mais inquieta. Enquanto a menininha se aproximava, seu Antônio se despediu de Sofia, falando baixinho em seu ouvido. "Você lembra do que eu disse, Sofia? Não pode contar para ninguém, ok?" A garotinha acenou com a cabeça em concordância, e o avô se afastou, permitindo que mãe e filha se reunissem. Camila observou a troca de palavras e gestos entre eles com uma crescente preocupação. Ela não sabia exatamente o que havia acontecido durante sua ausência, mas o ar de segredo e a insistência do homem para que a garotinha não compartilhasse algo com ninguém a deixavam insegura e desconfortável. A mãe abraçou Sofia com força, aliviada por vê-la bem, mas ao mesmo tempo inquieta pelo que poderia ter acontecido entre ela e o avô. Essa sensação estava ecoando em sua mente e a atormentando com a dúvida do que exatamente se tratava o tal segredo. Então, a jovem sorriu para o sogro, tentando esconder sua aflição, e disse: "Obrigada por cuidar dela hoje. Foi de grande ajuda." Seu Antônio retribuiu o sorriso e, olhando diretamente para a garotinha, respondeu: "Não foi nada. Pode trazê-la sempre que precisar." O olhar que ele lançou para a menina fez com que um arrepio percorresse a espinha de Camila. Elas se despediram e entraram no carro, iniciando o trajeto de volta para casa. Entretanto, no caminho, a mãe tentou puxar conversa com a filha, curiosa para saber o que havia acontecido durante a tarde. "Então, o que você e o vovô fizeram hoje?" perguntou, lançando um olhar preocupado para a filha pelo retrovisor. A menininha hesitou por um momento, evitando o olhar da mãe, e respondeu: "Ah, a gente brincou um pouco." "Brincou? Com o quê?" insistiu ela, sentindo que havia algo que Sofia não queria compartilhar. A pequena mordeu o lábio, parecendo nervosa, e soltou uma frase que fez o coração daquela pobre mulher acelerar. "Ele me mostrou algumas coisas que machucam." O rosto de Camila empalideceu, e ela lutou para manter a calma enquanto dirigia. Aquela declaração soou alarmante e fazendo-a temer o pior. Então, controlando a voz, embora estivesse tremendo por dentro, ela perguntou com cautela: "O que você quer dizer com coisas que machucam, Sofia?"
Eu não posso falar, mamãe. A menina se virou para o outro lado e ficou olhando a janela. A moça tentou disfarçar o pânico e suplicou: Sofia, você precisa me contar tudo, meu amor. O que aconteceu? Ele me fez pegar numa coisa, falou a pequenina. Mas, não, o vovô pediu para eu não falar. Filha, agora a mãe estava surtando por dentro. Você pode me contar qualquer coisa, meu amor. No que você pegou? E quando ele te fez pegar naquilo? Eu não gostei, mamãe. Eu fiquei com medo, mas ele estava do meu lado e me disse que era só para eu ver como era. Camila sentiu o coração apertar e já estava com os olhos marejados. E o que mais aconteceu, filha? Por favor, me conte. A menina balançou a cabeça com lágrimas se formando nos olhinhos. Eu não posso, mamãe. Ele disse que era nosso segredo e que eu não podia contar para ninguém. Eu prometi, mamãe. Ao ouvir tais palavras, a pobre mãe não conseguiu mais segurar o desespero que crescia dentro dela. O pranto brotou em seu ser e ela soluçava enquanto tentava manter a atenção na estrada. O choro de Camila contagiou Sofia, que também começou a chorar, sem compreender o que havia feito de errado. Mamãe, eu fiz alguma coisa? Perguntou a menininha entre soluços. Não, meu amor, você não fez nada de errado. A mamãe só está preocupada com o que aconteceu, tá bom? Respondeu ela, tentando acalmar a filha, embora ela mesma estivesse em pânico. Assim que chegaram em casa, a jovem pegou o telefone e ligou para a polícia. Com a voz tremendo e com lágrimas amargas rolando pelo rosto, falou: Por favor, vocês precisam me ajudar. Eu deixei minha filha com o avô dela e... Ela disse que ele fez algo com ela, mas ela não quis me contar o que foi. Ela disse que é um segredo e que ele a fez pegar em algo. Eu não sei o que fazer, eu estou desesperada. Então, após a denúncia ser oficializada, Camila, seguindo as orientações da polícia, encontrou com os agentes no dia seguinte que as acompanhariam até a casa de seu Antônio. Com ordens específicas, a mãe telefonou para o senhor dizendo que precisava deixar a filha com ele novamente por algumas horas. Ele concordou com aquela voz sinistra, fazendo com que a mulher quase chorasse do outro lado da linha. Assim, seguiram para a casa dele. Ela tentou disfarçar seu nervosismo enquanto entregava Sofia ao avô, fingindo que estava tudo bem e foi saindo. Entretanto, assim que ela se afastou da casa e o homem fechou a porta, os agentes começaram a monitorar o áudio do microfone escondido na blusa da garotinha. O coração de Camila batia forte por ter deixado sua menina ficar sozinha com aquele homem, mas a polícia garantiu que nada aconteceria com ela. A pequena apenas serviria como isca para prendê-lo no flagra. Então, ouvindo a conversa dos dois, que parecia normal até o momento, de repente a mãe quase desmaiou quando o senhor falou: Vamos para o nosso esconderijo secreto. Ela começou a gritar e implorar que ele resgatasse a filha daquele monstro. A equipe da polícia agiu imediatamente, invadindo a casa em busca do avô e da neta. Camila corria junto, apreensiva e com medo do que poderia encontrar. Eles entraram na casa com cuidado e sem fazer barulho, para não assustar o possível criminoso, e seguiram o som das vozes até um cômodo fechado. Pega aqui, Sofia. Isso! Era o homem falando. Então, foi nesse momento que os agentes arrombaram a porta e todos ficaram chocados com o que viram. Em vez do cenário sombrio e sórdido, encontraram um laboratório de mecânica bem iluminado, com várias ferramentas e peças espalhadas pelo chão. No centro da sala, o senhor e a menininha estavam trabalhando juntos em uma pequena invenção mecânica. Seu Antônio, assustado, perguntou: o que houve? Posso ajudar? Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Os policiais se entreolharam, surpresos, e o interrogaram. O que está acontecendo aqui? Perguntou um dos agentes com a voz firme. O avô, bem confuso, respondeu: Estamos trabalhando em um pequeno projeto meu. Mas e vocês? O que estão fazendo na minha casa? Camila? É você? Foi aí que ele viu atrás dos homens. A mãe ficou sem saber o que pensar ou falar. Ao mesmo tempo que estava profundamente aliviada, não sabia o que dizer ao sogro e apenas ficou petrificada.
Então, os agentes, percebendo a expressão de espanto da pobre mulher, não querendo constrangê-la, só disseram que tinham recebido uma denúncia anônima e que estavam verificando. Denúncia? De quê? Eu ensino Sofia sobre mecânica em engenhocas, falou o avô. Camila, ainda com o coração acelerado, olhou para Sofia e perguntou: É verdade, minha filha? É isso que vocês fazem aqui? A menina assentiu com a cabeça e disse: Sim, mamãe. Eu estou ajudando o vovô a montar um robô. Mas você disse que era um segredo, falou a mãe confusa. Ele disse que era um segredo porque achou que você não iria gostar de me ver pegando nas ferramentas. Elas machucam, mas o vovô tá sempre do meu lado, me ajudando para eu não me cortar. Acontece que seu Antônio era, na verdade, um inventor talentoso e apaixonado por mecânica e robótica. Ele havia ensinado tudo o que sabia ao seu filho Rodrigo e os dois compartilhavam um amor profundo por suas criações e descobertas. Quando Rodrigo faleceu, o senhor ficou arrasado e desde então se dedicou a honrar a memória do filho, trabalhando para terminar uma invenção que os dois haviam projetado juntos. Era um robô assistente, capaz de ajudar as pessoas em suas tarefas diárias e trazer alegria aos lares. O projeto tinha um significado especial para o homem e Rodrigo, pois representava a união de suas mentes e corações, além de ser uma forma de ajudar os outros, algo que ambos valorizavam muito. Apesar de ser um gênio na área, seu Antônio sempre foi muito discreto sobre suas habilidades e conhecimentos. Poucas pessoas sabiam de suas invenções e do potencial que suas criações tinham para revolucionar a vida das pessoas. Todos na sala perceberam o grande mal-entendido que havia ocorrido. Camila se aproximou do sogro com os olhos marejados e implorou por desculpas por ter duvidado dele. Ele a abraçou e disse que entendia seus medos e preocupações. Então, a partir desse dia, mãe e filha passaram a visitar o avô com mais frequência, aprendendo sobre suas paixões e compartilhando momentos preciosos em família. A relação entre eles se fortaleceu e Camila passou a ver o senhor como uma figura paternal e um apoio emocional em sua vida. Depois de muitos meses de trabalho árduo e dedicação, a invenção de seu Antônio finalmente ficou pronta. O robô assistente provou ser revolucionário e extremamente útil, chamando a atenção de várias empresas interessadas em seu projeto. Ele decidiu patentear a invenção, garantindo os direitos de sua criação. As vendas dispararam e o senhorzinho se tornou um homem rico. Com a situação financeira estabilizada e o desejo de estar ainda mais próximo de sua neta Sofia e nora Camila, ele convidou ambas para morarem em sua casa. E assim, o avô, mãe e filha viveram como uma verdadeira família, compartilhando momentos de alegria, aprendizado e crescimento. Unidos pelo amor e pela saudade deixada por Rodrigo, eles seguiram em frente, construindo um futuro brilhante e feliz juntos. Ela tinha apenas 4 anos quando perdeu a mãe e no meio do enterro pediu para que ela ficasse sempre ao seu lado. Anos depois, teve o maior milagre de todos. Era um dia como qualquer outro, um belo e ensolarado domingo no parque. O céu estava lindo, com um azul intenso e límpido, sem nuvens, e a brisa suave trazia o perfume das flores que enfeitavam os canteiros. A família, formada por Lana, Anton e a pequena Mel, de 4 aninhos, havia decidido aproveitar a tarde para realizar um piquenique. Anton estacionou o carro próximo à entrada do parque, enquanto Lana e Mel desciam animadas, ansiosas para estenderem a toalha quadriculada vermelha e branca sobre a grama macia e ajeitarem as cestas repletas de sanduíches, frutas, sucos e doces. Os 3 arrumaram tudo e começaram o piquenique. "Vamos fazer um brinde à nossa família, querida?" perguntou o marido, erguendo um copo de suco de laranja. "Com certeza, amor", respondeu a esposa, entusiasmada, levantando também o seu copo. "A nossa família." A pequena Mel pulava ao redor deles, imitando os pássaros que cantavam nas árvores.
A alegria da menina contagiava a todos, e a mãe observava com um sorriso radiante e os olhos marejados de emoção. "Amor, é incrível como nossa filha é feliz, não é mesmo?" disse ela com a voz comovida. "Sim, Lana", respondeu o homem sorrindo. "Ela é a nossa maior alegria. E é graças a você que temos essa garotinha maravilhosa juntos." Enquanto comiam, a família brincava, contava histórias e gargalhava. A menininha, com a boca cheia de bolo de chocolate, exclamava: "Mamãe, olha só, começou um esquilo comendo." Dizia, imitando um esquilo e arrancando risada dos pais. O casal se entreolhava, compartilhando um momento de cumplicidade e gratidão pela vida que haviam construído juntos. O tempo passou rápido e o dia começou a dar lugar ao entardecer. Eles então resolveram guardar as coisas e voltar para casa. No caminho de volta ao carro, Mel avistou um jardim florido na calçada do outro lado da rua. Encantada, a garotinha falou: "Olha, mamãe, as borboletas." E sem pensar correu em direção às borboletas azuis que voavam graciosamente entre as flores. Mas nesse momento, Lana percebeu que um carro se aproximava em alta velocidade e, assustada, gritou desesperadamente enquanto correu atrás da filha: "Mel!" E assim como as borboletas que a pequena perseguia, o tempo pareceu voar. A chuva fina e triste caía sobre a multidão de pessoas que vinha prestar suas últimas homenagens a Lana. O céu estava nublado e cinzento, refletindo a melancolia daquele momento. A jovem mãe havia sido atropelada naquele fatídico dia. Apesar das tentativas desesperadas de socorro, não havia mais nada que pudesse ser feito para salvá-la. Anton, o marido, estava visivelmente abalado, mas tentava ser forte pela filha. As lágrimas rolavam pelo seu rosto, porém ele se esforçava para manter a postura e oferecer algum conforto à menina que não entendia completamente a situação. Mel segurava a mão do pai, olhando ao redor, confusa, sem compreender por que sua mãe não estava ali com eles. O cemitério estava repleto de familiares e amigos que conheciam e amavam Lana. Um a um, se aproximavam do viúvo e sua filhinha, oferecendo suas condolências e compartilhando o pesar pela perda da jovem esposa. "Anton, eu sinto muito. A Lana era uma pessoa incrível", dizia um amigo com a voz chorosa. "Se precisar de qualquer coisa, estamos aqui para você e para a Melzinha", afirmava uma tia, abraçando-os com carinho. Enquanto isso, a pequenina observava o caixão coberto de flores, sentindo uma tristeza que não conseguia nomear. As pessoas ao redor choravam e se abraçavam, mas a menina continuava a se perguntar onde estava sua mãe. A cerimônia prosseguiu e chegou o momento de descer o caixão. O pai, com os olhos vermelhos e inchados, pegou uma rosa delicada e entregou a Mel. "Filha, jogue esta rosa no caixão, em homenagem à mamãe, tá?" disse ele, tentando sorrir para a garotinha. Ela, ainda sem entender completamente o porquê, pegou a flor com suas mãozinhas e, quando o caixão começou a descer, a lançou suavemente sobre a madeira envernizada. Foi então que a menina, percebendo que algo estava errado, começou a chamar por sua mãe. "Mas cadê a mamãe, papai? Mamãe! Mamãe!" gritava, olhando de um lado para o outro, buscando o rosto familiar de Lana. "Mamãe! Cadê você? Fica comigo, mamãe." O coração de todos os presentes se apertou com o desespero da menina. Anton, tentando conter as próprias lágrimas, abraçou sua filha e sussurrou palavras de conforto em seu ouvido, prometendo que, de alguma forma, a esposa sempre estaria com eles. A chuva continuava a cair, misturando-se às lágrimas daqueles que sofriam a dor da perda e da saudade. O silêncio só era quebrado pelos soluços e pelo som da chuva.
enquanto o enterro de Lana chegava ao fim, deixando um vazio no coração de todos que a amavam. Entretanto, conforme a pequena continuava chamando por sua mãe, naquele momento, algo incrível que ninguém esperava aconteceu. Em meio à chuva fina e ao ambiente sombrio, uma borboleta azul surgiu, voando graciosamente. Era igual às borboletas que Mel havia visto no parque naquele trágico dia. A borboleta voou pelo ar, desafiando o vento e a garoa, e pousou suavemente no ombro da menininha. Todos os presentes ficaram emocionados ao testemunhar aquela cena tão simbólica e inesperada. Os olhos do pai se encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez eram lágrimas de esperança e amor. Ele viu naquela borboleta um sinal de que sua amada ainda estava com eles. De alguma forma, Mel, por sua vez, sentiu algo aquecendo seu coração. Era como se a presença da borboleta trouxesse um pouco de conforto e paz em meio à dor que ela estava vivendo. A menina olhou para a borboleta e sorriu, e então falou: Mamãe? Achando que, de alguma maneira, ela estava lhe enviando uma mensagem de amor. E se aproximando da filha, com os olhos marejados, o viúvo disse com a voz emocionada: Minha princesa, sempre se lembre da mamãe. Ela estará com você nos momentos bons e difíceis. Essa borboleta é um sinal de que o amor dela está conosco, e isso nunca vai mudar, tá bom? As palavras de Anton tocaram o coração de todos os presentes, que sentiram uma renovada sensação de esperança e amor. A chuva começou a diminuir e os primeiros raios de sol rompiam as nuvens. Nesse instante, a borboleta azul alçou o voo, deixando o ombro da menininha e subindo em direção ao céu. Os presentes observaram aquela criaturinha se afastar, sentindo uma conexão com Lana que transcendia a vida e a morte. E ali, naquele cemitério, a paz e o amor prevaleceram, enquanto a borboleta azul desaparecia no horizonte, levando consigo a tristeza e a saudade. E assim, a vida foi passando. Pai e filha seguiram em frente, enfrentando os desafios que a vida lhes apresentava, e de vez em quando, misteriosamente, uma borboleta azul aparecia, como um símbolo de amor e esperança que emanava da mãe que haviam perdido. Era como se ela estivesse sempre presente nos momentos mais importantes da vida dos dois. Um dia, por exemplo, Mel, aos 8 anos, estava tendo dificuldades na escola e só tirava notas baixas. Ela não conseguia entender a matéria e os colegas de classe a provocavam por causa disso. Você é burrinha. Mel, cara de pastel. Rimavam as crianças. Sentada no pátio da escolinha, com lágrimas nos olhos, a pequena se perguntava o que sua mãe faria naquela situação. Foi então que uma borboleta azul surgiu, pousando delicadamente ao seu lado. A menina sorriu e sentiu uma onda de coragem e força invadir seu coração. Assim, voltou para a sala de aula, determinada a enfrentar as dificuldades e se esforçar para aprender. Outra vez, alguns anos depois, Anton estava doente e a garota ficou preocupada com o pai. Ela passava horas cuidando dele e rezando para que ele melhorasse. Em uma tarde fria, enquanto a jovem estava na janela, pensativa, uma borboleta linda com asas azuis apareceu, trazendo consigo uma sensação de paz e conforto. Mel soube então que tudo ficaria bem. E, de fato, seu pai se recuperou e voltou a ser o homem amoroso e dedicado que sempre foi. Conforme a moça crescia, borboletas azuis continuavam a visitá-la em situações mais marcantes de sua vida. Quando ganhou sua primeira competição de natação, ela estava lá, voando orgulhosamente acima da piscina. Quando passou no vestibular para a faculdade dos seus sonhos, a borboleta apareceu novamente, como se estivesse comemorando junto a ela. Pai e filha falavam frequentemente sobre a borboleta e o significado que ela tinha em suas vidas.
Eu sempre achei que essa borboleta era um lembrete de que a mamãe está sempre conosco, né, filha? Dizia ele com um sorriso no rosto. A menina concordava, sentindo-se grata pela conexão com sua mãe que a borboleta proporcionava. Até mesmo nos momentos mais difíceis, como quando a moça, aos 22 anos, passou por seu primeiro término amoroso, a pequenina Azul estava lá para lembrá-la de que o amor de Lana era incondicional e que a jovem tinha a força necessária para superar qualquer obstáculo. O viúvo também encontrou consolo na presença da borboleta, especialmente nos momentos em que sentia a falta da esposa com mais intensidade. Era como se, mesmo após todos esses anos, a mulher ainda cuidasse deles e os amasse profundamente. Oi, desculpa interromper a história, mas é rapidinho. Eu quero te agradecer por estar com a gente aqui no Fábulas da Vida. Muito obrigado pela sua companhia. Além disso, eu quero te convidar para o nosso Fábulas Aventureiras. Na verdade, eu quero que você convide o seu pequeno ou a sua pequena para assistir e acompanhar com a gente as nossas histórias infantis encantadoras. E na descrição aqui desse vídeo tá o link para poder ir. Então, no final do vídeo, você pode tocar lá e recomendar. Pode mandar no WhatsApp para as amigas, para os amigos, para os familiares e para as crianças ficarem com a gente no Fábulas Aventureiras. Agora vamos voltar para a história. Dessa forma, muito tempo se passou. Mel cresceu e se tornou uma cientista brilhante, especializada no campo das vacinas e doenças imunológicas. Ela era extremamente apaixonada por seu trabalho e dedicava grande parte de sua vida a estudar e desenvolver novos tratamentos que pudessem ajudar as pessoas ao redor do mundo. Além de sua carreira de sucesso, a moça se casou com um advogado maravilhoso chamado Kevin e juntos tiveram um filho, a quem deram o nome de Vinny. A vida dela era repleta de felicidade e realizações. Tinha uma família amorosa, uma carreira próspera e um lar acolhedor. Seu pai continuava a ser seu porto seguro, sempre presente e apoiando-a em todas as etapas de sua jornada. No entanto, a felicidade daquela jovem mãe foi abalada quando, apenas alguns meses depois que seu bebê nasceu, seu filho foi diagnosticado com uma doença rara chamada imunodeficiência primária progressiva. Essa doença afetava o sistema imunológico do pequenino, tornando-o extremamente vulnerável a infecções e outros problemas de saúde. A notícia foi devastadora para toda a família, especialmente para ela, que se sentia impotente diante da situação. Anton, Kevin e Mel passavam noites em claro, preocupados com o futuro de Vinny. Se revezavam cuidando dele, tentando proporcionar o melhor tratamento possível para o menininho. Mas o peso da situação era quase insuportável. Os meses seguiram e a saúde do bebê apenas piorava. Um dia à tarde, quando voltou para casa e viu seu filhinho com dificuldade para respirar, a cientista chorou desconsolada. Eu não sei o que fazer, Kevin. Eu não sei, disse ela com lágrimas nos olhos, enquanto seu marido a abraçava. Vamos encontrar uma solução, amor. Você vai ver, estamos juntos nessa, respondeu ele, tentando transmitir algum conforto, porém muito abalado também. Eles continuaram conversando, entretanto com profunda tristeza e angústia. Mel se isolou no quarto de Vinny e se sentou ao lado do bercinho onde ele dormia. O quartinho era aconchegante e colorido, repleto de brinquedos e livros, pois os pais sempre se esforçavam para criar um ambiente feliz e confortável para o filho. Contudo, agora, com todas as dificuldades que enfrentavam, aquele lugar que antes era repleto de vida e alegria estava triste e fazia com que seu coração doesse. A moça olhou ao redor, pensando em como tudo havia mudado desde o nascimento de seu pequenino e como a doença dele a fazia se sentir impotente e desesperada. Ela pensou em sua mãe e em como gostaria que ela estivesse ali para ajudá-la a enfrentar essa batalha. Oh, mãe, eu queria tanto que você estivesse aqui. Queria tanto, mas tanto um conselho seu. Um abraço. Eu me sinto tão perdida e assustada. Sussurrou a pobre filha enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto.
e se sentindo desesperada e solitária. Mel se levantou e chegou mais perto do bercinho do bebê para verificar se ele estava dormindo tranquilamente. Nesse momento, ela avistou uma borboleta azul pousada no travesseirinho do pequeno, a mesma que acompanhava sua vida desde a morte de sua mãe. Era como se, de alguma forma, Lana estivesse presente, observando e cuidando dela e de sua família. Vini, olha só, querido, uma borboleta azul, sussurrou para o bebê adormecido, embora soubesse que ele ainda era muito pequeno para entender. Ao ver a pequenina azul, a jovem sentiu uma onda de força e inspiração invadir seu coração. Você está certa, mãe, falou. Não vou desistir do meu filho. Então, com a alma cheia de coragem e esperança, decidiu que não desistiria de buscar uma cura para seu garotinho, e com a lembrança de Lana e a determinação que aquela borboleta parecia lhe transmitir, ela enfrentaria essa situação com garra e persistência. No entanto, algo intrigante aconteceu. Quando o bichinho azul levantou voo, pousou brevemente em uma pequena plantinha que Mel mantinha na janela do quarto de Vini. A planta estava morrendo, pois ela sempre se esquecia de regá-la, em meio à correria e preocupação com o menininho. Onde a borboleta pousou, ficou um resquício de pó azulado de suas asas. A cientista observou atentamente enquanto ela voava pela janela, deixando um rastro delicado de pó azul que brilhava à luz do sol. Nos dias seguintes, a jovem mãe passou a observar atentamente a planta, notando que as folhas antes murchas e caídas começaram a se erguer novamente, como se estivessem ganhando vida. Como isso é possível? Se perguntou curiosa. As pétalas das florzinhas, antes fechadas e desbotadas, aos poucos abriram-se, revelando cores vibrantes que alegravam o quartinho. Intrigada, Mel se aproximou e viu resquícios do pozinho azul depositado no local onde a borboleta havia pousado. O pó parecia ter se espalhado pelas folhas e flores da planta. Que estranho! Nunca vi isso acontecer, pensou ela em voz alta, enquanto acariciava a cabeça de Vini, que brincava no chão do quarto. Entretanto, conforme observava a plantinha se revigorando pouco a pouco, a mulher sentiu uma onda de esperança crescer dentro dela. Aquela situação despertou a sua curiosidade científica e foi aí que a moça decidiu levar uma amostra da planta e do pó azul para o laboratório onde trabalhava. Assim, com determinação, ela cuidadosamente coletou um pedacinho da planta pronta para iniciar uma nova jornada em busca de respostas. Mel começou a investigar os efeitos do pó da borboleta azul com afinco, passando horas no laboratório depois do trabalho e dedicando suas noites aos estudos. Ela lia artigos científicos e consultava colegas, tentando entender o que havia de especial naquela substância misteriosa que ainda era desconhecida pela comunidade científica. Enquanto isso, dias e noites se passavam e o estado de saúde do bebezinho só piorava, deixando a família cada vez mais desesperada. Em uma das consultas médicas, o doutor olhou, preocupado, para os exames e, com um suspiro pesado, disse: "Infelizmente, Vini está piorando rapidamente. Nós estamos fazendo tudo o que podemos, mas a doença está avançando mais rápido do que esperávamos." Seu marido a abraçou, tentando confortá-la, porém a tristeza e a angústia eram evidentes em seus olhos. Ao chegar em casa, a cientista foi direto para o quarto do filhinho e, segurando suas mãozinhas, disse com lágrimas nos olhos: "Eu só queria poder fazer algo por você, para ajudar você, meu amor. Eu vou fazer de tudo para encontrar uma cura, eu prometo." A única coisa que a distraía de todo esse sofrimento era sua pesquisa. Algo em seu íntimo a fazia querer se dedicar ainda mais, pois tinha certa esperança de que algo talvez ajudasse seu pequenino.
Então, após meses de estudo e experimentação, a mulher percebeu que o pó da borboleta azul tinha propriedades regenerativas e estimulantes do sistema imunológico. Além disso, ao analisar mais profundamente a composição do pozinho, Mel descobriu que ele continha uma proteína rara, capaz de ativar uma resposta imunológica específica e eficaz contra a doença de seu filho. A teoria que ela desenvolveu era fascinante e, ao mesmo tempo, um sopro de esperança. A moça sabia que estava diante de algo revolucionário. Entretanto, também tinha consciência de que precisava agir rápido, pois seu bebê só andava piorando. Ela continuou pesquisando, aprimorando seus experimentos e buscando formas de aplicar essa descoberta na cura de Vinnie. No entanto, os médicos trouxeram uma notícia devastadora que aquela pobre mulher jamais poderia sequer cogitar. Nós sentimos muito por vocês, mas a verdade é que, de acordo com os últimos exames, o pequeno Vinnie É muito difícil dizer isso, mas ele só tem aproximadamente 6 meses de vida. As palavras do doutor caíram como uma bomba sobre os pais e o avô. Mel levou as mãos ao rosto e soluçou desesperada. Oh, meu Deus! Não pode ser! Não pode ser! Ninguém conseguia acreditar no que estavam ouvindo. As pernas da jovem amoleceram e ela desabou no chão, chorando copiosamente. Kevin e seu pai tentavam consolá-la, mas a dor era imensa. Não! Não! Coitada. Mesmo assim, Mel sabia que não poderia desistir. Agora, mais do que nunca, ela tinha que encontrar uma maneira de salvar seu filho e provar que a ciência e a determinação de uma mãe podiam vencer a batalha contra a doença. Seu coração estava apertado, porém se agarrava à esperança proporcionada pela descoberta do pó da borboleta azul. Foi aí que, sabendo que não tinha tempo a perder, e mesmo consciente dos riscos que estaria correndo e da falta de ética que estaria cometendo ao testar sua teoria em seu próprio bebê, a mulher decidiu que iria até o fim. Afinal, a vida de Vinnie estava em jogo, e ela não estava disposta a decidir sem lutar. Portanto, após passar semanas aperfeiçoando a fórmula, transformando o pó da borboleta azul em uma solução líquida que pudesse ser administrada com segurança, e após muita pesquisa e testes em laboratório, Mel estava pronta para aplicar a substância no pequenino. Então, finalmente chegou o dia. Ela levou um potinho com um líquido azul para casa e foi até o quartinho do bebê, mas chegando lá, quando viu seu filhinho dormindo silenciosamente, a pobre mulher hesitou, parada ao lado do seu bercinho com a mão tremendo e o coração acelerado. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que este é realmente o único caminho? Pensou ela com lágrimas nos olhos. Mel tinha medo de algo dar errado e colocar Vinnie ainda mais em perigo. Porém, ele não tinha mais tempo. Oh, mãe, ela falou chorando. O que você faria? Foi então que uma pequenina azul apareceu novamente e pousou no bercinho. A moça não podia acreditar. Era como se Lana tivesse ouvido seu chamado e sentido sua dor. Era como se desde sempre ela soubesse que um dia sua filha precisaria de sua ajuda. E sempre veio como borboleta azul para que ela descobrisse as propriedades curativas do pozinho de suas asas. Uma paz enorme tomou conta do coração da moça, como se a presença da borboletinha fosse uma resposta clara de sua mãe, dizendo que estava tudo bem e que ela deveria seguir em frente. Assim, com a convicção renovada, a cientista aplicou a solução no filho e durante os dias seguintes observou ansiosa por sinais de melhoras. E para sua alegria e alívio, Vinnie começou a melhorar exponencialmente, dia após dia, até que milagrosamente ficou curado. Mel contou a descoberta para seu marido e seu pai, que ficaram maravilhados com a cura do menininho. É um milagre! É um milagre, minha filha! Exclamou Anton, emocionado, sabendo que sua esposa estava sempre ali com eles. Depois disso, a jovem mãe dedicou-se a patentear a fórmula e garantir que sua extração não prejudicasse as borboletas azuis.
ela descobriu que apenas a polinização das plantas onde elas pousavam já era suficiente para obter o pó necessário. Dessa forma, a ciência e a natureza caminhavam juntas, trazendo esperança e cura para outras pessoas que sofriam com doenças raras, igual ao do bebezinho. A vida de Mel e sua família foi transformada pela força da determinação, pelo amor e pela misteriosa e encantadora presença da borboleta azul. E mesmo após tantos anos, a lembrança de Lana permaneceu viva em seus corações, guiando-os através dos desafios e trazendo conforto e esperança nos momentos mais difíceis. Eles contrataram uma mulher sombria para cuidar de seu filho, mas quando coisas estranhas começaram a acontecer e eles a viram fazendo um ritual, ficaram chocados com um segredo escondido em sua própria casa. Numa noite típica na nova casa da família Smith, Chase e Amanda estavam ocupados com seus respectivos trabalhos. Mike, o filhinho de 7 anos, queria brincar e passar um tempo com seus pais. Ele correu até a sala de estar, onde a mãe revisava alguns documentos médicos e o pai respondia a e-mails no laptop. "Oi, mamãe. Oi, papai. Vamos brincar?" disse o menino com um sorriso animado no rosto. Amanda olhou para o filho e sorriu. "Claro, querido, vamos brincar sim, mas só um pouquinho, tá? A mamãe tem muita coisa para fazer." O homem fechou o notebook e concordou. "Isso mesmo, campeão. Depois precisamos voltar ao trabalho, ok?" Os três passaram um tempo juntos, se divertindo, rindo e aproveitando o momento. No entanto, logo o celular da esposa começou a tocar. Ela olhou para o número e percebeu que era uma ligação do hospital. "Desculpa, filho, a mamãe precisa atender. É do hospital." E se afastou para atender enquanto Chase e Mike continuavam brincando. A ligação foi breve, mas a mulher sabia que precisava correr para o plantão, pois havia chegado um paciente na emergência. "Amor, eu vou precisar ir para o hospital agora. Eu vou ter que fazer uma revascularização miocárdica de urgência. Beijo para vocês, meus amores." O marido assentiu e ela se despediu, dando um beijo na testa do garoto. "Tchau, meu amor. A mamãe te ama. A gente brinca mais quando eu voltar, eu prometo." Depois que ela saiu, o pai tentou continuar brincando com o filho, mas recebeu uma mensagem do trabalho. Ele suspirou e olhou para o menininho. "Espera aqui, filhão. Eu já volto, tá bom?" E voltou para o seu escritório, fechando a porta para participar de uma reunião online. Enquanto isso, Mike se sentiu triste e desanimado, o esperando voltar para continuarem brincando juntos. O pequeno ficou ali mexendo em seus brinquedos sozinho, mas não era a mesma coisa sem seus pais. Algumas horas depois, a reunião de Chase, que demorou mais do que ele esperava, finalmente terminou e ele voltou correndo para a sala. Porém, encontrou o garotinho adormecido em cima de suas coisinhas e com o narizinho vermelho, indicando que tinha chorado. Ao ver a cena, o pai sentia um aperto no coração, sabendo que não estava conseguindo dar a atenção que o filho merecia, assim como sua mulher. A luz da lua entrava pela janela, iluminando o rosto do menino. O silêncio da casa, antes cheio de risadas e alegria, agora era dominado pela tristeza. Chase se aproximou dele, o cobriu com um cobertor e se lamentou por não ser um pai mais presente, já que era um homem muito ocupado. Chase e Amanda eram um casal bem-sucedido e apaixonado. Ele era dono de uma próspera rede de lojas de eletrodomésticos e ela, uma renomada cirurgiã cardiologista. Juntos construíram uma vida boa e confortável, com uma bela casa e todos os luxos que o dinheiro poderia comprar. Tinham se mudado há quase um ano para uma lindíssima casa de madeira em Nova Orleans, Louisiana. A fachada da casa exibia uma combinação de cores vibrantes e detalhes arquitetônicos requintados, típicos do charme histórico da região. Essa imponente construção, inteiramente de madeira, possuía grandes janelas e uma varanda espaçosa, convidando os visitantes a entrar e apreciar a beleza de seu interior, onde capricharam no design e na decoração. Contudo, as exigências de suas carreiras e a rotina agitada acabavam deixando pouco tempo para se dedicarem ao pequeno Mike, que tinha só 7 aninhos. Ambos amavam profundamente o filho e faziam o possível para lhe dar o melhor ensino, saúde, moradia,
alimentação, mas o peso das responsabilidades profissionais parecia sempre se sobrepor aos momentos em família. Os eventos sociais, viagens de negócios e plantões no hospital tornavam-se cada vez mais frequentes, enquanto Mike passava horas sozinho em casa, ansiando pela companhia e atenção de seus pais. Naquela noite, quando Amanda retornou da cirurgia de emergência, ela encontrou o marido na sala de estar, com um olhar preocupado e pensativo. Ele já tinha colocado Mike na cama após o menininho adormecer triste e desanimado, esperando seus pais brincarem com ele. Amor, precisamos conversar, disse o empresário, meio cabisbaixo. O que houve, querido? Aconteceu alguma coisa? O Mike tá bem? Perguntou a esposa, toda apreensiva. O marido olhou para ela e desabafou. Ele dormiu todo tristinho hoje. Eu sei que estamos fazendo o nosso melhor, mas não podemos ignorar que essa falta de tempo está afetando o nosso filho. Eu acho que estamos sendo negligentes com ele. A médica concordou com os olhos marejados. Eu sei, Chase, eu também me sinto assim, mas a gente não tem como fazer nada. Não podemos parar de trabalhar. O ricaço pensou por um momento e sugeriu. Talvez possamos contratar uma babá para cuidar do Mike enquanto trabalhamos. Assim ele vai ter a atenção e o cuidado que precisa. E nós podemos nos organizar para passar mais tempo com ele nos momentos livres. Amanda refletiu sobre a ideia e, mesmo relutante, sabia que era a melhor opção para o momento. Eu acho que você tem razão, nós podemos tentar. Eu vou ligar amanhã para uma agência de babás e ver o que eles nos sugerem. Era uma decisão difícil para aqueles pobres pais, mas não viam outra forma de garantir o bem-estar de seu pequeno. Mesmo assim, fizeram um acordo que, ainda com a ajuda de uma babá, fariam o possível para estar mais presentes na vida do pequeno Mike e aproveitar os momentos em família. Ambos sabiam que a vida que construíram juntos era fruto de muito trabalho e dedicação. Porém, também reconheciam que o sucesso profissional não valia a pena se isso significasse sacrificar a felicidade de seu filho. Com a decisão de contratar uma ajudante, eles esperavam encontrar um equilíbrio entre suas carreiras e a vida familiar. No dia seguinte, eles ligaram para a agência de babás para entrevistarem as candidatas, mas foram informados que havia apenas uma disponível. Embora quisessem ter a oportunidade de conhecer outras ajudantes, estavam tão apressados que decidiram aceitar essa babá. Quando ela chegou e bateu na porta, os pais esperavam uma jovem dócil e simpática. No entanto, foram surpreendidos por uma senhora sombria, que vestia roupas pretas e tinha uma expressão estranha. Seu olhar era penetrante e seu rosto enrugado transmitia uma aura enigmática. Ela se apresentou dizendo: "Olá, eu sou Judite", e deu um sorriso forçado. Eles se olharam e a acharam estranha desde o início, porém não iriam expulsar a mulher dali. Então começaram a apresentar a casa e ela perguntava coisas como: "E onde a criança dorme?", com um tom ambíguo e enigmático, como se tivesse outras intenções. O empresário e a cardiologista se sentiam apreensivos perto dela. Ao apresentá-la ao menino, ele se estremeceu assim que colocou seus olhos nela. Mas foi aí que a senhora se aproximou dele, com um olhar estranho e vazio, e tirou do bolso um pequeno boneco e entregou a Mike. Ele adorou o presente e logo gostou muito dela, deixando os pais mais calmos em relação a ela. Assim, os primeiros dias da nova babá foram tranquilos, e Amanda e Chase estavam muito felizes pelo garotinho estar se divertindo. A mulher, mesmo com aquela aparência, tinha conseguido fazê-lo sorrir e se sentir feliz, o que há muito tempo os pais não viam em sua casa. Entretanto, coisas estranhas começaram a acontecer depois de algumas semanas. Eles perceberam que a babá era sempre muito fechada e quieta, e quando não estava com Mike, se trancava no quarto que eles a deram para dormir e ficava murmurando uns barulhos lá dentro. Em uma noite, a pegaram parada, olhando fixamente para a porta do quarto do menino, proferindo algumas palavras estranhas e desconhecidas. A atmosfera da casa parecia tenebrosa, e Chase e sua esposa não sabiam o que esperar dessa misteriosa babá. "Judite,
está tudo bem? Perguntou a mãe, tentando parecer calma. Mas Judite continuou falando com os olhos fechados, como se estivesse perdida dentro de si. Judite? Judite? Falou o homem, tocando levemente no ombro dela. E só aí a senhora voltou a si. Ah, sim, me desculpe. Eu só estava verificando se Mike estava dormindo bem. Ele teve um dia cheio hoje. Respondeu ela com um sorriso enigmático. Já vou dormir também. Boa noite para vocês. E saiu. Ambos não conseguiam deixar de se sentir incomodados com a estranha cena e permaneceram vigilantes. Só que a cada novo dia, os Smith tentavam desvendar o verdadeiro propósito da mulher em suas vidas, sem saber se podiam confiar totalmente nela ou se havia algo mais sinistro em jogo. Com o passar do tempo, coisas ainda mais obscuras começaram a acontecer, deixando Chase e Amanda mais assustados e preocupados. Eles passavam a maior parte do dia fora e não sabiam exatamente o que ocorria em casa, embora Mike sempre afirmasse que estava tudo bem. Certa noite, por exemplo, a médica acordou gritando aterrorizada por um pesadelo vívido e perturbador. No sonho, ela viu o marido ensanguentado ao seu lado, como se tivesse sido brutalmente atacado. A imagem era tão realista e chocante que ela gritava e demorou a se acalmar. Amor, calma! Falou o homem, completamente abalado. Tá tudo bem, amor. Foi só um pesadelo. Os eventos aterrorizantes continuavam. Objetos moviam-se sem explicação. Luzes piscavam e sons inexplicáveis ecoavam pelos corredores. O casal não sabia o que pensar ou fazer. Em uma noite particularmente assustadora, Mike gritou do seu quarto. Mamãe, tem alguém aqui! Um vulto preto ao lado da minha cama! Chase e Amanda correram até o quarto do filho e acenderam a luz, mas não encontraram ninguém. Eles pensaram que talvez fosse a senhora, mas ela não estava em casa, pois era seu dia de folga. A situação tornava-se cada vez mais estranha e perturbadora, e os pobres pais se sentiam impotentes diante do terror que parecia assombrar sua casa e suas vidas. Temiam por sua segurança e questionavam se a presença da babá estava, de alguma forma, relacionada aos acontecimentos malignos que ocorriam. Esses momentos sinistros começaram a afetar profundamente o casal, que já não conseguia dormir direito e vivia à beira de um colapso nervoso. Você já reparou que essas coisas estranhas só começaram a acontecer depois que a Judite chegou? Comentou a médica. Sim, eu pensei a mesma coisa. Mas não sei o que podemos fazer, até porque o Mike parece se dar bem com ela. Respondeu o empresário preocupado. A cada novo incidente, os dois se perguntavam se estavam lidando com algo além do que podiam compreender. Então decidiram ligar para a agência de babás para perguntar se havia outra ajudante disponível. Desconfiados, eles resolveram investigar por conta própria a história de Judite. Buscaram na internet informações sobre outras casas em que ela havia trabalhado. Mas, para seu espanto, não encontraram nada relacionado a ela. A preocupação crescia. Quem era aquela mulher, afinal? O vulto preto continuou a aparecer no quarto do menino, aumentando ainda mais o medo e a tensão na casa. E a gota d'água foi quando o pequenino gritou no andar de cima, aterrorizado. Tinha um homem no meu quarto! Ele estava parado no escuro me olhando, disse o garotinho chorando e soluçando. O casal não encontrou ninguém no quarto, mas podiam sentir a tensão no ar. Eles começaram a questionar a própria sanidade, incapazes de compreender ou explicar o que estava acontecendo. Chase, o que vamos fazer? Eu não aguento mais isso! Exclamou a esposa com lágrimas nos olhos. Eu também não sei, amor. Precisamos descobrir quem é essa babá maligna e o que ela fez na nossa casa. Respondeu ele igualmente preocupado. Portanto, depois de levarem o menininho para a sala e de conseguirem fazê-lo dormir, resolveram ir até o quarto da senhora para confrontá-la. Eles estavam bufando e, ao se aproximarem da porta, ouviram Judite murmurando algo e começaram a espiar. Seus olhos não conseguiam acreditar na visão horrenda que estava dentro daquele cômodo.
Mas o que é isso, amor? Ela... Eu não acredito que ela tá fazendo isso, disse a mãe apavorada. Foi aí que Chase abriu a porta com tudo e gritou: Judith, o que é isso? Ela estava de pé com uma vela acesa e um círculo de sal no chão. Parecia que a senhora estava realizando algum tipo de ritual. O casal se entreolhou, assustados e incrédulos. Você tá fazendo algo maligno? É você que tá provocando esses eventos estranhos na casa? Gritou Amanda apavorada. Meu Deus, vocês me assustaram, disse a mulher visivelmente nervosa. Não, eu não tenho culpa dessas coisas sombrias que estão acontecendo. Eu estava apenas fazendo uma limpeza energética na casa. Senti algo estranho e pensei que isso poderia ajudar a proteger Mike e vocês. Eles ficaram ali parados, ainda incertos sobre o que pensar. Nada ali fazia sentido, e aquele ritual estava deixando tudo mais macabro e perturbador. Eu sinto algo ruim nessa casa, continuou a velha, segurando a vela acesa. Venham, eu quero verificar onde é a raiz dessa energia negativa que estou sentindo. Os pais, apreensivos, apenas conseguiram segui-la enquanto ela caminhava lentamente pela casa, levando-os por corredores escuros e cômodos silenciosos. O que exatamente você sente, Judith? Perguntou a médica assustada. É difícil explicar, mas algo ruim que está escondido aqui. Eu sinto que ele quer machucar o Mike, respondeu Judith sem tirar os olhos do caminho e fazendo com que um arrepio percorresse todo o corpo do casal. Finalmente, os três chegaram ao porão, um lugar que o empresário e sua mulher evitavam por ser escuro e úmido. A babá parou em frente a uma parede e começou a procurar algo. De repente, ela encontrou uma passagem secreta, que nem Chase nem Amanda sabiam que existia. Com a vela iluminando o caminho, eles entraram na passagem e foi aí que descobriram um pequeno quarto atrás das paredes da casa. O espaço era sombrio, frio e cheirava a mofo. Havia restos de comida, roupas velhas e uma cama improvisada com colchões sujos. Meu Deus, isso é horrível! Murmurou a cardiologista horrorizada. Entretanto, quando a senhora puxou o cobertor velho de cima da cama, um homem sujo e desgrenhado saiu das sombras. Ele olhou para ela com olhos selvagens e assustadores. É ele, disse ela com firmeza. Ele é a energia negativa que vive nessa casa. O homem, em um ímpeto de raiva, avançou em direção a Chase, que reagiu rapidamente e conseguiu desviar do ataque. Os dois lutaram ferozmente, com o marido tentando imobilizar o intruso. A esposa gritava apavorada e Judith tentava ajudar como podia. Após alguns minutos tensos, Chase conseguiu imobilizá-lo. Amanda, chame a polícia! Ordenou ofegante. Ela pegou o telefone e ligou para a polícia, enquanto a senhora continuava segurando a vela, observando a cena. O medo e a tensão que haviam tomado conta da casa finalmente começaram a se dissipar, dando lugar a um alívio cauteloso. A polícia chegou rapidamente e prendeu o intruso. Depois de algum tempo, enquanto os pais e o garotinho estavam na sala respondendo às perguntas dos agentes, outros oficiais investigavam o porão e a passagem secreta. O clima na sala era tenso, com o casal preocupado e o menino assustado. A polícia fazia perguntas sobre o histórico da casa e como eles haviam descoberto o homem. Judith observava tudo de perto, com um olhar atento. Então, um dos detetives entrou na sala com uma expressão séria e falou: Nós investigamos o porão e a passagem secreta e descobrimos túneis improvisados que levam a todos os cômodos da casa de vocês. Esse homem tinha acesso a cada canto da sua residência. Chase e Amanda ficaram chocados com a revelação. O medo e a preocupação aumentaram ainda mais ao pensar no perigo que a família havia corrido durante todo aquele ano. Enquanto os policiais saíam do porão com um homem algemado e se debatendo, Mike olhou aterrorizado e gritou:
É ele que fica no meu quarto à noite. Os pais do menino, horrorizados, o abraçaram e tentaram confortá-lo. Acabou, filho. Ele não vai mais te assustar. Nós estamos aqui para te proteger. Tá tudo bem agora. Eles olharam para Babá, que estava em pé no canto da sala, e agradeceram com um aceno de cabeça e um sorriso aliviado. Obrigado, Judite, disse o empresário. Sem você, talvez nunca tivéssemos descoberto a verdade. A senhorinha assentiu, parecendo satisfeita por ter ajudado a família a resolver um mistério aterrorizante que assombrava sua casa. A tensão e o pavor começaram a dar lugar a uma sensação de alívio e segurança. Mas então, o que raios realmente aconteceu ali? Como a velhinha sabia daquele homem louco vivendo nas paredes? E todas aquelas coisas estranhas que aconteciam? Vamos explicar. Acontece que Judite era uma senhora de aparência fechada, que sempre usava roupas pretas porque estava de luto eterno por seu marido, o amor de sua vida. Após a morte dele, ela teve que começar a trabalhar como babá para se sustentar. Quando o casal Smith a convidou para ficar em sua casa, Judite aceitou a oferta, mas logo percebeu que havia algo estranho acontecendo. Desde o primeiro dia, ela sentiu uma presença incomum na casa. A senhora possuía um dom que a tornava sensível a energias e presenças espirituais. Ela sabia quando alguém estava em perigo e rapidamente percebeu que o menino Mike estava sob ameaça. Por isso, se mantinha sempre perto dele, pois achava que a presença queria machucá-lo. O homem que vivia escondido entre as paredes da casa observava o garotinho constantemente, principalmente durante a noite. Felizmente, ele nunca chegou a fazer algo contra o menino, mas a possibilidade sempre existiu. As orações e palavras estranhas que Judite pronunciavam eram, na verdade, para proteger o garoto e sua família. A casa dos Smith era enorme, feita de madeira e drywall, o que facilitava a vida do intruso entre as paredes. Ele se movimentava pelo espaço interno da casa, causando os fenômenos que assustavam a família, como luzes piscando quando ele corria pelas paredes e pisava nas fiações, e objetos mudando de lugar quando ele andava pela casa à noite. Aquele homem, cujo nome era Paul, tinha uma história conturbada. Ele sofria de transtornos mentais e havia fugido de uma instituição psiquiátrica. Sem ter para onde ir, encontrou aquela casa inabitada na época e percebeu que poderia se esconder entre as paredes quando achou a passagem secreta. Assim, ele começou a viver ali, sem que todas as pessoas que já moraram ali soubessem. O ritual que Judite realizou tinha como objetivo aumentar sua sensibilidade espiritual e localizar a origem da presença maligna. Ela sabia que havia algo errado na casa e queria proteger a família a todo custo. No dia em que a verdade foi descoberta e o homem foi preso, a família Smith finalmente pôde respirar aliviada. O pesadelo havia acabado. Agora, Chase e Amanda compreendiam que a senhora não era uma ameaça, mas sim uma protetora. Ela dedicou seu tempo e energia para cuidar do filhinho deles e garantir que a família estivesse a salvo. A velhinha de aparência fechada e vestimenta sombria, que antes lhes causava medo, agora era vista como uma figura de confiança e proteção. Com o tempo, Mike, Chase e Amanda desenvolveram um profundo respeito e admiração por ela, agradecendo por sua coragem e lealdade. Eles se tornaram mais unidos e mais fortes após enfrentarem aquela adversidade juntos. E a casa, que antes era coberta pelo medo e pela tensão, se tornou um lar aconchegante e seguro para todos. E se você gostou dessa história, com certeza a próxima que está aparecendo aqui na sua tela também vai te emocionar. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu gostei aqui nesse vídeo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo e até a próxima história!